carta aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos dar uma introdução aqui nos nossos pensamentos. Romanos, capítulo 3. Irmãos, há alguns dias, nosso país ele foi impactado com a morte de algumas celebridades, e o que gerou muito comentário. Pouco tempo morreu o humorista Paulo Gustavo, houve aquela comoção, né? Uma pessoa que fazia o pessoal rir e tal. Depois morreu o prefeito de São Paulo, de câncer. Agora, recentemente, morre aquele cantor que caiu daquele prédio. E essas mortes geraram muitos comentários. Tenho certeza que você deve ter ouvido muita coisa como eu ouvi. Muitas pessoas colocando todos eles no inferno, outros colocando todos eles no céu, outros falando que um merecia ir para o céu, o outro merecia ir para o inferno por causa disso ou por causa daquilo. Muitas pessoas se colocando no lugar de Deus para apontar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu respondi várias perguntas. Muitas pessoas me mandaram perguntas. Paulo, o que você acha? Fulano foi para o céu ou foi para o inferno? Não é? Estão falando isso. Houve uma comoção e muitas pessoas começaram a pensar na eternidade. Começaram a pensar no que está além. E é muito importante essa reflexão. É muito importante pensar que a nossa vida, ela é rápida aqui na Terra e que existe uma eternidade para enfrentar. Irmãos, a gente olha para o cantor de funk lá, toda aquela vida dele, e a gente pode olhar e falar, eu não sou igual a esse cara, não é? Esse cara todo tatuado, drogado, uma vida imoral, isso aí, não é? Você pode olhar para o humorista e fala, tão bonzinho, engraçadinho, não é? Mas tinha uma vida assim, esse também não foi pro céu. Aí olha para o Bruno Covas e fala, coitado, não é? O cara tão gente boa e tal, morreu, esse certamente foi pro céu. Irmãos, a gente tem que entender que esse papel, e infelizmente, muitas vezes, esse papel de dizer quem é salvo, quem não é, isso não está nas nossas mãos. Nós não somos juízes de ninguém. Nós não temos essa capacidade de olhar para alguém e dizer esse vai para o céu, esse não vai, ou esse merece, ou esse não merece. A Bíblia, ao tratar todos nós, ela trata de uma forma muito igualitária. A Bíblia não faz distinção se o cara estava tatuado ou não estava, se o cara era traficante ou não era. Se a Bíblia trata com um parâmetro. Eu quero ler com você, quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 3, havia ali entre aquele pessoal, por serem judeus, eles achavam que eram melhores do que os gentios. E Paulo diz assim, Romanos 3:9. Paulo fala assim, pois bem, eu vou ler na nova versão transformadora, talvez vai ficar um pouquinho diferente do que está no telão aí. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? De maneira nenhuma, pois já mostramos que tanto judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Ninguém é justo, nenhum sequer. Verso 11. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam deixam destruição, sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm temor de Deus. Se você descer um pouquinho comigo para o verso 23, aqui sintetiza tudo isso que foi descrito. O verso 23 diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. A Bíblia, ao olhar para a humanidade, ela não vê ninguém bom. Às vezes nós queremos colocar como se nós fôssemos melhores do que alguém, porque não, porque eu sou uma pessoa de bem e o fulano não é, então ele é pior do que eu. Naturalmente, da forma que nós nascemos,
do jeito que nós viemos ao mundo e crescemos, a Bíblia diz, o que sintetiza no verso 23, todos pecaram. E por nós mesmos, pela nossa capacidade, pelas nossas boas obras, pelas nossas boas ações, pelos nossos esforços, por aquilo que nós fizermos, nós jamais vamos alcançar o padrão da glória de Deus. Nós jamais vamos ter condições de chegar diante de Deus e achar que pelos nossos méritos nós fomos salvos. E quem leva uma vida devassa no pecado, esse sim vai para o inferno. Nós jamais temos esse poder em nós mesmos. Ninguém vai para o céu por fazer boas obras, ninguém vai para o céu por ser bonzinho, ninguém vai para o céu por cumprir a lei ou cumprir... Não. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, que foi revelada em Jesus Cristo, quando lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por nós. Jesus veio, e lá em Lucas 19:10, nos diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para buscar essa humanidade, porque Deus sabe que a maior necessidade do homem é a salvação. Deus sabe que o que nós precisamos é ser salvos. O homem hoje, a humanidade hoje, ela distorce muito o que é necessidade. A maior necessidade que uma pessoa tem é de estar preparada, estar pronta, ter a paz no seu coração, de ter tido seus pecados perdoados, purificados, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus sabe disso. Deus sabe que o maior problema do homem é o pecado, porque o pecado ele prende, o pecado domina, o pecado amarra o homem, o pecado subjuga e faz com que o homem viva preso no pecado, na prática do pecado, sendo escravizado. Esse pecado que entrou no mundo lá nos nossos primeiros pais, esse pecado que entrou no mundo lá no Éden. Romanos 5:12 nos diz, quando Adão pecou, entrou no mundo o pecado, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Nós somos pecadores porque nós nascemos em pecado, na nossa essência, nós nascemos em pecado, e herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden. Mas a boa notícia, o que deve trazer paz ao nosso coração, o que deve nos trazer esperança e ânimo, é saber que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele veio para trazer salvação, libertação ao homem do pecado, do domínio do pecado. Hoje nós podemos viver livres desse domínio do pecado. Hoje nós podemos alcançar essa salvação. E aqui mesmo na carta de Romanos, no capítulo 6, no verso 10, relata assim, Romanos 6:10, se você puder acompanhar aí, diz assim, quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Agora Ele vive, e para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, e vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Ainda aqui no capítulo 6, lá no verso 23, tem um outro versículo que diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus veio para nos tirar do domínio do pecado. Jesus veio para nos livrar, nos libertar, e hoje nós podemos viver uma nova vida. Eu iniciei dizendo que não cabe a nós queremos olhar se alguém foi salvo, não foi salvo, foi ou não foi, porque fazia isso, fazia aquilo. Mas uma coisa nós temos certeza, a Bíblia nos diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Quando eu sou livre do pecado,
Quando eu sou liberto, o que nós lemos aqui, nós não vivemos mais debaixo das garras, do domínio. A nossa vida, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, ela vai ser outra. Então, as nossas ações, elas vão demandar de uma nova vida. E não é o contrário. Boas ações que vão me fazer ser salvo. Não, eu sou salvo e a partir de então eu vivo uma nova vida, livre do domínio do pecado. Eu tenho essa nova vida, essa vida eterna que o Senhor nos oferece. O Senhor Jesus, Ele quer nos presentear com o perdão dos pecados e com a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o presente de Deus. Ele quer que nós vivamos uma nova vida. Ele apaga todo o pecado. Ele apaga todo o passado. Como é bom encontrarmos textos como o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. A Bíblia registra assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O homem consegue experimentar uma nova vida, uma vida de paz. O homem consegue desfrutar de uma esperança eterna, de uma vida eterna, quando ele confessa os seus pecados de forma honesta, de forma sincera, crendo no que está falando. E como é bom sabermos que Jesus Cristo perdoa todo e qualquer pecado, toda e qualquer iniquidade. Isso é o que nos motiva a pregar o Evangelho. Isso é o que nos motiva a fazer como estamos fazendo aqui. Isso é o que nos motiva a irmos para os rádios, para a internet, para qualquer lugar, anunciar que Jesus Cristo perdoa pecado, transforma vidas. Não existe ninguém tão perdido que não possa ser achado. Não existe um pecado tão mal feito, uma pessoa que vive uma vida tão distante de Deus que não possa ser perdoado. Talvez você vive uma vida com peso na sua consciência por coisas que você já fez no seu passado, por alguma coisa que você praticou, algo que te perturba, que te incomoda. Eu quero te falar algo: se você confessa isso a Cristo Jesus, Ele perdoa e Ele esquece. Você não mais precisa viver debaixo do peso de algo que você tenha feito. O sangue de Cristo Jesus, Ele perdoa, apaga toda e qualquer iniquidade. E nós podemos ter paz dessa forma. Nós devemos viver assim, ir ao Senhor Jesus crendo que Ele é o único que pode perdoar, salvar, livrar. E então eu vou experimentar o novo nascimento, eu vou experimentar uma nova vida, agora com Cristo, já livre do domínio do pecado, já livre da escravidão do pecado. Eu consigo viver uma nova vida. As minhas ações, as minhas atitudes, elas já não vão ser mais as mesmas. Eu vou começar a caminhar. Isso é o que nós chamamos de conversão. Eu deixo de fazer tudo o que eu fazia porque eu era impelido a viver assim. Agora eu sou livre para andar nos caminhos do Senhor. Eu te lembrar, a salvação que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus, ela não é um presente para os justos, até porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. A salvação, como nós lemos em Romanos 6, ela é um presente para os culpados que reconhecem o pecado e se prostram diante do Senhor. Aquela pessoa que acha que não precisa mudar nada, aquela pessoa que acha que está bom, que fazendo algumas atitudes, ou tendo uma religião, ou indo em uma igreja, está bom. Essa pessoa ela jamais vai se prostrar aos pés de Cristo, reconhecendo que nós somos pecadores. Nós temos pecado. Nós precisamos nos colocar diante dele, reconhecendo a nossa situação, falando: Senhor, eu preciso do teu perdão. E quando você faz isso, o Senhor perdoa todos os seus pecados, Ele te dá uma nova vida, e você começa a caminhar agora, desfrutando desta verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. Tem um versículo que eu não poderia deixar de citar quando nós falamos dessa liberdade que Deus dá, que está lá em João 8,32. Você conhece de cor, eu tenho certeza. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você descer até o verso 36 de João 8, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viver uma nova vida, livre.
Livre, livre. Você, como eu vejo pessoas dizendo assim: você agora vai virar crente, vai ficar preso dentro de uma igreja agora, não é? Esse negócio de ser crente para mim não dá, porque eu gosto de ser livre, fazer tudo o que eu quero. Mal sabe que isso não é liberdade. Liberdade de verdade é você saber o que está fazendo, saber o que é certo e o que é errado, saber o que desagrada a Deus e não, e escolher fazer agradar a Deus. Escolher agradar a Deus. Saber que algo desagrada a Deus, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo para agradar ao meu Deus. Isso é ser livre. É você ter a liberdade de escolher. E o Senhor Jesus dá isso a todo aquele que crê nele, que o recebe como Senhor e Salvador. Só uma pessoa livre pode escolher. Nós podemos viver dessa forma, em paz, tranquilo, deitar a sua cabeça no travesseiro em paz, sabendo que o Senhor está com você. Sabe, viver uma vida tranquila, sabendo que quando encerrar a sua jornada aqui neste mundo, você tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Não viver uma vida inquieta. Quantas pessoas não gostam de pensar, em falar de eternidade, de morte? As pessoas não gostam nem de pensar nisso. Mas quando você está em Cristo Jesus, quando você já o tem como seu Senhor e Salvador, você está em paz com o seu Deus, tranquila, consciência tranquila, de poder deitar, dormir, acordar, fazer as suas atividades, viver tranquilo, sabendo que tudo está no controle de Deus. E o dia em que encerrar essa jornada aqui, vai estar para sempre na presença de Deus, descansando para todo sempre, com uma certeza no seu coração da vida eterna que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Você pode viver essa certeza. Eu disse aqui que não cabe a nós apontar o dedo para o outro, quem vai ser e quem não vai. Mas eu sei da minha salvação. Eu sei que um dia eu confessei os meus pecados a Cristo, e Ele me perdoou e me salvou. Isso não me torna uma pessoa perfeita, não, mas me torna uma pessoa comprada pelo sangue de Cristo Jesus. E sabe, você pode ter essa certeza também. Você pode estar em paz com Deus também. Basta que você se entregue a Ele, reconhecendo como Senhor, como seu Salvador, sendo reconciliado com Deus. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Adão e Eva, Deus os fez perfeitos, sem mancha, sem pecado nenhum. E a Bíblia nos diz lá no Gênesis que Deus vinha estar com ele todos os dias. Eles desfrutavam de uma plena comunhão com Deus até o dia em que eles pecaram. Quando eles pecaram, aquela comunhão plena que eles tinham com Deus, ela foi rompida. Ela foi quebrada por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, agora, quando Jesus vem lá na cruz do Calvário, realizar a obra da redenção, Ele assim o faz para que nós pudéssemos novamente estar em comunhão com Deus. Para que nós pudéssemos novamente chegar diante dEle, ter acesso a Ele, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, verso 2 diz assim: foram as suas maldades, os seus pecados, que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. O pecado separa o homem de Deus. O pecado impede o homem de estar na presença de Deus, em comunhão com Ele. Mas quando eu estou em Cristo, essa comunhão, esse canal de acesso, hoje eu posso ter diante de Deus. Você pode ter isso também. Você pode sentir a presença do Senhor com você todos os dias. Pode falar com Ele a qualquer momento. Pode saber que Ele está com você, cuidando. E isso não é meramente uma prática religiosa. Isso não é meramente um nome que vai sair da sua boca. Oh meu Deus, Deus me ajude, estou com Deus, eu vou com Deus, Deus está comigo. Não, isso se torna um relacionamento íntimo, pessoal, como você sente verdadeiramente a presença de Deus. Você sente o Espírito dele te dirigindo, te conduzindo. É esse o relacionamento que é restaurado quando eu me entrego a Cristo Jesus. É poder viver nesse mundo como está, tenebroso, um mundo com tanta violência, um mundo com tantas inquietações, preocupações. É você poder olhar ao redor e ver o caos que estamos vivendo e estar em paz no seu coração, porque sabe que Deus está cuidando de você. É você poder lançar sobre Ele toda a sua ansiedade,
a sua preocupação e lançar e descansar, porque está tudo com Ele. É isso que o Senhor quer trazer a cada um de nós. É isso que nós podemos desfrutar. Foi isso que Jesus veio para restaurar. O que foi rompido lá em Adão, Jesus veio para restaurar novamente na vida de todo aquele que nele crê. Na vida de todo aquele que está diante dele. Eu volto a dizer, não pelo que nós fazemos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pelas nossas boas ações, não, mas pela obra da cruz. As pessoas dizem, Paulo, eu não consigo porque eu faço isso, faço aquilo, né? Eu tenho um mau costume, não é? Olha, eu faço assim. A gente não alcança isso pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos. A Bíblia nos diz em Romanos 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é nada que você vai fazer, sabe? Não é o que você vai fazer que vai te conduzir para o céu, mas é o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele convida sobre ele todas as pessoas. Ele convida o homem e a mulher no seu pecado, do jeito que você está. Deus não manda você deixar nada para ir até Ele. Muitas pessoas eu já conversei, pessoas que falam, Paulo, eu até tenho vontade de aceitar Cristo como meu Salvador, até tenho vontade de fazer isso, mas eu fumo, eu bebo, aí eu participo disso, participo daquilo. O Senhor Jesus não manda você deixar nada para ir até Ele. Pelo contrário, Ele chama para você ir a Ele do jeito que você está. Quem faz a mudança é Ele. É no tempo dEle, é do jeito dEle. A transformação que nós vivemos é feita por Deus e as coisas vão acontecendo. Vem de dentro para fora. Não é você que vai deixar, porque você vai... Não. Quantas pessoas nós conhecemos tomaram a decisão ao lado de Cristo, presos em alguns vícios, e foram libertos. Viviam uma vida que desagradava a Deus, foram transformados pelo poder de Deus. Está manifesto em Cristo Jesus quando nós nos entregamos a Ele. Não espere você melhorar nada. Eu conheço uma pessoa próxima a mim, família, já faz mais de 20 anos, que fala para mim, o dia que eu deixar de fumar, eu aceito Cristo como Salvador. Faz 20 anos que essa pessoa não deixa de fumar e nunca aceitou Cristo como Salvador. E se não tomar uma atitude, vai morrer sem Cristo. Porque não é nós, não está na nossa força, não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo faz em nós quando nós deixamos Ele agir. Quando eu me entrego a Ele e falo, Senhor, eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver uma nova vida contigo. E então Ele vai fazer essa mudança. É Ele quem vai te dar força, é Ele quem vai dirigir. E você agora passa a ter um relacionamento com Ele, de pai para filho, daquele que cuida. Você fala com Deus, sabe que Ele está te ouvindo. Você não precisa ter medo de nada, porque sabe que Deus está te guardando, está te protegendo. Como é bom viver isso. É um relacionamento com Deus que sai da esfera apenas de uma religião e passa para um relacionamento pessoal, você e Deus. E é isso que nós precisamos ter. Por isso que a gente fala que eu nunca falo sobre religião. Nós falamos sobre Jesus, um relacionamento com Ele. Porque é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai transformar. O versículo de João 3,16 que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Você entende que você pode ter a vida eterna? Você entende que você pode ter a certeza de que quando encerrar a sua jornada aqui neste mundo, você vai estar com Deus lá no céu para todo sempre? Você entende isso? Esse versículo ele é muito claro, João 3,16. Ele diz, aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. É uma certeza. E é por isso que quando você fala, eu tenho certeza da minha salvação, você não está sendo infame. Não, você está falando algo que a própria palavra de Deus nos diz. Tem a vida eterna.
E o Espírito Santo de Deus testifica isso no nosso coração, essa paz e essa certeza que nós podemos ter. O Senhor Deus, Ele acalmava o coração do povo dele no passado, do povo de Israel, com promessas assim. Isaías 43, versos 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim, o Senhor falando para o seu povo: mas assim agora diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa é a salvação que nós podemos ter em Cristo Jesus. Vida eterna para todo aquele que nele crê. Gostaria muito que hoje, quando nós voltássemos para as nossas casas, todos aqui voltassem com essa certeza nos seus corações, que já tem a vida eterna. Não preocupar se o Kevin teve, ou o Bruno Covas, ou o Paulo Gustavo. Não. Você tem a vida eterna. Você tem certeza para onde você vai quando chegar o final da jornada aqui nesse mundo. Você pode sair daqui com essa certeza no seu coração, da vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê. Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia dele, através de confessar os nossos pecados. Crendo, nós experimentamos uma nova vida que ele oferece. Essa vida aqui neste mundo, ela é passageira, ela é muito rápida e existe uma eternidade pela frente. E nós precisamos nos preparar para isso. E Jesus se colocou como sendo o caminho. Você conhece João 14,6, onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, o Senhor Jesus assim falou. Nós vamos a Ele através de Cristo Jesus. Eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão. Nós não temos nada de bom. Às vezes você olha para você e fala: Paulo, mas eu sou ruim, eu fiz isso, faço aquilo. Eu posso te falar, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecado. Alguns em níveis diferentes, mas todos nós somos pecadores. E da forma natural que nascemos, o salário do pecado, nós lemos aqui em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas hoje à noite, Deus te dá um presente. Deus quer te dar o presente, o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Quero te convidar hoje a tomar essa decisão na sua vida. Se você puder, fique de pé para a gente orar. Pensa nisso. Não cabe a nós dizer de uma ou de outra pessoa. Nós nunca sabemos o que passa no coração de alguém. Mas uma coisa eu posso te falar. Você pode ter a certeza da vida eterna no seu coração. Não olhe para você nos seus méritos, mas olhe para Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11, diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Que não tem o Filho não tem a vida. Não quero aqui te colocar uma religião, eu quero te colocar uma salvação, te apresentar um Salvador, que é Jesus Cristo. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Essa decisão, ela é inteiramente pessoal. Você e Deus. Mas eu quero convidar você a aceitar esse presente que Ele te oferece. Aceitar perdão de pecados que apaga toda a sua história de vida e te dá uma nova vida. Uma vida que começa aqui e dura para todo sempre. Talvez você ouviu essa mensagem e diz: Jesus é tudo isso para mim. Amém. Continua fiel então, cada dia mais e mais firme na presença do Senhor. Se você tem essa certeza da sua salvação, agradeça a Deus por isso. A gente não merece. É a bondade dele. Vamos orar. Aproveite esse momento e fale com Deus.
conhece o seu coração, Ele sabe como você está. Ele quer derramar na sua vida uma paz que o mundo não pode dar, uma certeza que você não vai encontrar em nenhum lugar. Mas para isso você precisa chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero. Perdoa os meus pecados, entre na minha vida. E saia daqui hoje uma nova criatura, uma nova vida. Senhor nosso Deus, em Tua presença nós estamos em nome do Senhor Jesus. Os nossos corações cheios de gratidão a Ti, pela certeza da vida eterna que nós podemos ter em Cristo Jesus. Ó Deus, nós sabemos que não merecemos nada, nós sabemos que somos pecadores, falhos, mas nós Te louvamos porque muitos aqui nesse lugar já podem olhar para dentro de si e ver que já foram perdoados e hoje têm esta nova vida em Cristo Jesus. Oramos, ó Pai, por essas pessoas que aqui estão, que possam estar cada dia mais firmes na Tua presença. Mas Deus, eu quero nesse momento colocar diante de Ti pessoas que estão conosco aqui e talvez agora olham para dentro de si mesmo e percebem que ainda não têm esta certeza. Pessoas que estão aqui e olham para dentro de si e veem que ainda precisam se acertar contigo. Ó Pai, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe a realidade, o que passa dentro de cada um aqui, o Senhor possa tocar nesses corações. Pessoas aqui nesta noite possam estar se rendendo a Ti, ó Deus. Pessoas que estão aqui nos ouvindo, pessoas que acompanham pela internet e que dentro de seus corações estão com desejo, com vontade, mas talvez presos por tantas coisas. Talvez pensando nos amigos, na família, enfim. Não permita que essas pessoas voltem para casa apenas com o desejo, mas sem uma decisão tomada. Que hoje à noite seja uma noite de conversão, de decisão, de salvação aqui neste lugar. Nós entregamos esta palavra nas Tuas mãos. Nós cremos que essa palavra, ela não volta vazia, que essa palavra possa cumprir o seu propósito, e isso para a honra e a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos conceda